Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, gente, este é o Nova Manhã Entrevista e nós vamos então conversar aqui com um convidado muito especial, diretamente, gente, do Rio de Janeiro, isso mesmo. Vamos entrevistar aqui Alex Taylor, que é pastor lá da Assembleia de Deus, Ministério Renascendo em Cristo, 29 anos de prática de capoeira, corda vermelha, mestrando, faixa marrom, karatê e kickboxing. Ele tem 44 anos e vamos bater um papo agora sobre esse assunto. Hoje é o Dia Municipal da Capoeira em Florianópolis. Eu procurei, alguma escola de capoeira gospel, alguma escola de capoeira evangélica, para entrevistar aqui em Florianópolis. Até havia alguém, mas só que Deus o levou, quando estávamos aí na época da Covid, que é o Mestre Mancha, Ele não se encontra mais entre nós. E o Mestre Mancha tinha um coração fantástico. Ele colocou músicas evangélicas, na capoeira, usando os instrumentos, tudo certinho, todos os instrumentos que fazem parte da capoeira, mas com canções cristãs, Ele mudou a letra, tal, fez uma coisa muito legal, fantástico, e o pessoal gingavam ali, jogavam, na verdade é jogar, jogavam ali, todo o movimento. A gente vai conversar sobre esse assunto aí, para entender por que é jogar, Vamos conversar sobre isso, esses pequenos detalhes importantes sobre a capoeira que a gente não sabe, que vamos saber agora, com o convidado de hoje. Seja bem-vindo, Alex, aqui a nossa programação, pastor Alex. Muito bom dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, tudo bem? Tudo certo, que bom receber você aqui com a gente. É um prazer ouvir essa rádio abençoada. Ô, glória! Eu estava procurando na internet, pastor Alex, sobre alguma associação evangélica, alguma associação gospel de capoeira, e acabei achando você. Glória a Deus! E eu tenho uma notícia muito impactante para as pessoas que não conhecem o fundamento da capoeira. Uhum. E baseado na palavra de Deus, eu tive estrutura, eu tive base para iniciar esse trabalho. Então, foi muito bacana. Uma coisa nova, que eu creio que já estava no coração de Deus para utilizar como instrumento de evangelismo, E ficar a palavra de Deus nos corações das pessoas que necessitam, da palavra de Deus. Então, Pois não. Explica pra gente então, o que é a capoeira, para o nosso ouvinte poder entender. Eu já falei aqui que é de origem brasileira, no século XVI, mas fala pra gente um pouquinho sobre a capoeira, como ela surgiu, a sua base e tudo mais, e hoje, como chegou até você. Então, o que acontece? Ontem eu tive o prazer de conversar com o meu antigo mestre, que eu tive que tirar algumas dúvidas com ele, e eu posso dizer, em primeira mão, que a capoeira surgiu de um ritual de casamento. Olha só! Um ritual de casamento. Aí as pessoas podem até contestar em algumas situações da nossa história, no Brasil. Mas eu tenho o fundamento do que eu estou falando. Porque o primeiro mestre de capoeira, na realidade, ele se chamava Zumbi dos Palmares. Então, o que acontece? Quando, no século XVI, XVII, que começou, começou a monarquia, se fortaleceu, unificou a moeda e começou a trazer africanos, angolanos, e foram escravizados, foram utilizados com o trabalho forçado e muita humilhação, como conhecemos a história, surgiu um guerreiro, porque na época
na época da escravidão, lá na África, lá na tribo onde eles viviam, né, eles eram considerados como guerreiros, né? Então, quando eles vieram escravizados aqui, um guerreiro chamado Zumbi, ele conseguiu fugir, né, da mão dos feitores, e ele conseguiu desenvolver um lugar aonde só ele entrava e só ele saía. Entendeu? Ele conseguia entrar num lugar que se chamava Palmares, né? Então, todo negro que ele achava fugitivo, ele colocava para dentro de Palmares. Assim foi feito uma tribo escondida dentro de Palmares. Então, você vai me fazer a pergunta assim, como que a capoeira surgiu de um ritual de casamento? Lá na tribo, antes deles serem escravizados, existia uma tradição chamada Ningolo. A língua se chama Dança da Zebra. Os guerreiros, quando uma jovem, ela tinha o seu primeiro fluxo, né? Que ela se tornava moça, que ela tinha sua... como que eu posso dizer? Ela ficava naqueles dias, né? Sim. Então ela se tornava uma mocinha e ela era apresentada na tribo. Então os guerreiros ficavam tudo ouriçados, porque aquela menina ela estava sendo apresentada, então eles se preparavam para uma disputa. Então amarravam suas mãos às costas, entendeu? E à base de cabeçada e pontapé, eles disputavam a virgem. O guerreiro que ficava de pé, ele se casava com ela e constituía a família dele. Então eles olhavam as zebras que disputavam para se acasalar, entendeu? A zebra empurrava a cabeça e davam um coice. Então eles faziam essa tradição. E quando o Zumbi, em Palmares, ele pegou essa tradição, e a ferramenta que ele tinha era cabeça, tronco e membro. Não tinha faca, não tinha nenhuma arma. Então o que ele fez? Ele desenvolveu um tipo de defesa, né? Palmares, à base de cabeçada, pontapé, movimentos, que não é a capoeira de hoje. É uma capoeira primitiva, era uma coisa muito primitiva. Então ele pegava os guerreiros mais fortes, né, e ensinava essa técnica, entendeu? E deixava que esses negros fossem capturados de novo em pontos estratégicos para eles irem para as senzalas e ensinarem o que Zumbi ensinou, entendeu? E na hora de descanso, o que eles faziam? Eles faziam uma roda de dança, né, para disfarçar esse treinamento, e os senhores, quando olhavam aquilo, eles achavam que era só uma dança, uma comemoração devido à colheita, devido aos trabalhos, mas ali estava sendo passado o que Zumbi tinha ensinado para eles, entendeu? Onde foi feita uma expulsão dos escravos. No meio disso tudo, a nossa princesa Isabel se apaixonou por um negro, né? E teve um relacionamento com um negro jornalista. E ela, então, devido o pai dela tinha no momento estava viajando, estava fora, não lembro da história mais ou menos, ela foi forçada também, recebeu muita pressão, e ao mesmo tempo o sentimento que ela tinha pelo aquele negro fez com que ela assinasse a Lei Áurea, né? Olha só, que legal. Então, foi assim, é uma história que a escola não ensina, entendeu? É verdade. É uma história que é passado de capoeirista para capoeirista. Que legal. Então, o ritual de casamento tem alguma coisa com o espiritismo? Não. O casamento tem alguma coisa com religião? Não. Então isso desmistifica a capoeira. Isso não quer dizer que a capoeira é da macumba, do espírita, é da candomblé, que é não sei o quê, que é não sei... Não, a capoeira é capoeira. A capoeira é uma cultura. Uma arte, brasileira, né? Uma arte, né? Afro-brasileira, porque ela veio da África e foi... Então, essa é a base que eu tenho
entendeu? Sim. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uhum. E o seguinte, como é que a capoeira entrou em sua vida, né? Você é pastor, você é evangélico. Como que a capoeira entrou em sua vida? Fala pra gente, inclusive, esse negócio de corda vermelha que eu não entendi, é que existem várias cores, é isso? Como é que funciona? Exatamente. Eu ingressei na capoeira com meus 14 para 15 anos. Olha só, aí no Rio de Janeiro? E no Rio de Janeiro. Então, eu não era evangélico ainda. Uhum. Eu era um jovem muito doido. Que infelizmente, eu utilizava muita droga, entendeu? Era muito louco. Eu tinha um grupo de jovens, de amigo meu, que eram mais doidos que eu ainda. Entendeu? Então, eu não tinha articulação corporal para fazer essas piruetas de capoeira que muitos capoeiristas fazem, né? Existem os movimentos, né? Movimentos diversos, né? Eu aprendi capoeira de teimoso, porque não tinha essas articulações. Então a minha capoeira era muito... como eu era muito encrenqueiro, bagunceiro, karatê, jiu-jitsu na época, então eu era muito brigão, né? Então eu treinava para entrar em corredor de baile funk. Olha só! Eu treinava, então eu era o magrinho do Morro Azul. Eu morava numa comunidade chamada Morro Azul, então muitas comunidades que iam para o baile funk participar dessa disputa de luta no corredor, que era uma coisa muito feia. Hoje eu olho isso como uma coisa muito feia, né? A gente é jovem, não sabe o que está fazendo, então... E eu botava um protetor bucal, amarrava a bandana na mão, ia pro baile funk trocar soco e chute. Olha só! Então eu achei a capoeira muito interessante para esquiva, né? Essas coisas. Então a minha intenção na capoeira foi para essa finalidade. Mas graças a Deus que a doutrina, a prática e os ensinos que o mestre foi me passando, foi me disciplinando. Acalmando, foi me tranquilizando. É importante dizer, né, para os ouvintes que... Formação. É importante dizer para os ouvintes, né, que existe, né, sempre a questão de uma aplicação, né, do caráter do aluno, né, para trabalhar o caráter dele, tratar o respeito, né. Então a disciplina que meu mestre foi me passando foi me doutrinando, foi me ensinando, foi me formando, foi me classificando para melhor. Então eu fui me distanciando disso. Eu conheci um mestre chamado Segundo Gás, que ele vendia gás, né? Vendia super gás. E ele vendia gás. E ele era um cara assim muito amigo, muito paizão, sabe? Então ele, quando ele me via, ele falava assim: pô, vem cá, no meio da calçada, no meio da rua, ele começava a me passar movimentos de capoeira, era uma coisa louca, cara. E a gente passava o dia todo treinando, conversando, batendo papo de capoeira, e quando eu via, ele tinha tomado meu tempo e eu não tinha ido pra favela usar droga, entendeu? Quando eu vi, eu já estava dentro de casa. Então isso, ele foi me ajudando. Isso nem era evangélico ainda. Deus já estava trabalhando na minha vida, usando ele, me ocupando para eu não utilizar a droga, entendeu? Então ele foi assim, uma ferramenta muito importante. Eu glorifico e exalto a Deus pela vida dele, porque foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Então ele sabia que se ele me soltasse ali, eu ia para a favela, né? Então a gente batia o papo, eu ficava ali no depósito dele, na frente do depósito, a gente ficava igual um doido fazendo um movimento de capoeira na rua, e a gente ali começava a treinar, e eu fui me moldando, fui me formando. Quando eu me formei instrutor, eu tive que tomar uma outra postura, né? Quando eu me formei professor, outra postura, entendeu? E eu já tinha alguns alunos, eu tinha que dar exemplo, então já não tinha mais essa cabeça jovem, já tinha mais uma formação, entendeu? Então, a nossa capoeira foi sempre uma capoeira agressiva, porque a capoeira mais eficiente que eu conheço é a capoeira do Rio de Janeiro,
que é uma capoeira muito misturada, muito... Sim. Pode falar aí, pode falar. Muito... É que tem gente me ligando. Uhum. A gente tá assistindo e tá me ligando. Ok. Então, a capoeira do Rio de Janeiro é uma capoeira muito maliciosa, muito maldosa, né? Então ela é muito completa. A capoeira, cara, é uma luta muito perigosa. É uma luta muito perigosa, porque existe o jogo e existe a luta. Entendeu? O jogo é aonde você tem um mix de perguntas e respostas. Entendeu? Você pergunta com um movimento e o outro responde com outro movimento. E quem não souber responder, perde o jogo. Ah, entendi. Entendeu? O jogo de capoeira é esse. Mas existe a questão do desafio, aonde o capoeirista desafia o outro capoeirista para um jogo sério, onde eles vão testar os seus conhecimentos. Então existe luta de capoeira que eu já presenciei até óbito em rodas de capoeira. Olha só. Então, são coisas que é sério mesmo, coisas sérias, coisas que é até rincha ou rivalidade de anos e anos de algum problema pessoal entre os capoeiristas, que isso não precisa tomar partido, mas são coisas que acontecem dentro da capoeira e são coisas sérias, entendeu? Então, independente do ritmo, independente da movimentação do jogo, o jogo pode se tornar uma luta e a luta pode se tornar um jogo. Entendeu? Então, a minha formação, ela veio nessa base, onde a gente tinha um grupo muito agressivo, onde a gente arrumava confusão em tudo quanto era roda, a gente arrumava confusão. Eu já saí corrido de roda, eu já fui proibido em entrar em evento, porque o mestre falava, você não vai entrar aqui não, você é arruma muita confusão, muito encrenqueiro, entendeu? Então, até eu chegar num patamar de disciplina real, aí depois eu tive um encontro com Jesus, né? Há mais ou menos uns 18 a 19 anos atrás, onde eu aceitei Jesus. Então isso começou a mudar a minha vida. Quando eu estava praticando a capoeira e estava caminhando com Jesus, eu ainda era proibido de entrar em alguns lugares de evento, onde as pessoas começaram a me ver com outros olhos. Não, pô, agora o cara tá na igreja, tá tranquilo, entendeu? Eu estava mais disciplinado, então foi quando eu recebi uma revelação de Deus, e Deus falou assim, por que você não utiliza o que eu te dei? Está sobre você, é para você partilhar, para você ensinar. Né? Eu comecei a orar a Deus e falei assim, como que eu vou fazer isso? Então, como eu fui ao fundamento da capoeira, que a capoeira veio de um ritual de casamento, isso não tem finalidade espiritual. Então, isso me dá base para me desenvolver uma capoeira gospel. Então, eu falei assim, a musicalidade. Existe muita música com referência a entidades, existe muita música de idolatria, idolatrando. Então eu preciso eliminar, fui fazendo um estudo eliminando as coisas que vai de encontro à palavra de Deus, entendeu? Então, um dia eu olhei para a harpa cristã e falei, tá aqui o resultado, a solução tá aqui, a harpa cristã. Então vamos lá, 215, hino da harpa cristã, berimbau. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz nos exércitos. Aí deu certo. Batalhamos pelos céus. Aí eu toquei a regional cantando esse hino 215. Aí eu fui escolhendo alguns corinhos de fogo. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Aí eu comecei a ter quantidade de músicas dentro da
que me deu base de formar uma roda de capoeira e dar sustentabilidade da roda, sem eu ter que cantar músicas tradicionais da capoeira. Uhum. Foi quando eu fiz a minha primeira roda. Os mestres ficaram me olhando assim, tipo assim, esquisito. Quando um mestre começava a cantar uma música que eu vinha depois dele, já cantava um hino, entendeu? Respeitando ele, mas ele mostrando para ele que a capoeira ali era uma capoeira evangélica, entendeu? Eles começaram a entender e respeitar. Alguns foram até sumindo, né? Mas depois eles voltaram porque eles viram que foi tomando força, foi tomando, né, potência, né? Então eu comecei dentro da musicalidade, né? Eu observei alguns instrumentos que poderiam permanecer, eu vi que não tinha problema nenhum em permanecer todos. Sim. Né? A corda, né? Ela tem um fundamento dentro os escravos, quando eles utilizavam uma corda na cintura para amarrar as canas, né? Que cortavam, entendeu? Então simboliza ali a corda, aquela corda simboliza essa ação. E as cores, né, as cores tradicionais as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Mas optei por outras cores, né? Vai de cada mestre tem essa liberdade de desenvolver esse tipo de trabalho, entendeu? Então eu tô falando demais, né? Não, é o seguinte, eu ia fazer uma pergunta, quais são os níveis que existem, né, para quem vai então praticar capoeira ou aprender a capoeira? Existem alguns níveis, desde o aluno até o mestre? Explica pra gente aí. Existe graduação, né? A graduação que a gente utiliza, né, é a corda crua, que é o início, né, que não dá referência de nenhuma cor, é uma corda crua, sem tingimento. Sim. Nós tingimos as cores da corda, que o primeiro nível ele recebe a metade da corda amarela, né, crua e amarela. Aí vem amarelo, é aluno, amarelo e laranja, continua aluno. Quando ele recebe a laranja, ele é um aluno avançado. Laranja e azul. Laranja e azul. Sim. Né? Depois vem azul, que é aluno graduado. Azul e marrom. Sim. Marrom, instrutor. Marrom e vermelha, professor. E vermelha, mestrando. Aí vem o vermelho e branca, que é mestre, e branca grão-mestre. Que legal. Então são várias graduações, né? Para ele poder... assim, ó, e como se chama lá a área em que eles treinam, né? Lá no karatê é Jojo, né? Jojo lá. Né? E como que é na capoeira? Então, na capoeira a gente não tem essa como é que fala? Nomenclatura, entendeu? Então, o espaço, geralmente a gente fala que é o nosso espaço, né? Sim. O nosso núcleo. Então a gente tem essa nomenclatura do jeito que o karatê tem, o dojo, né? A gente tem a roda de capoeira, que é feito o treinamento também. Sim. Né? As habilidades do que geralmente a gente feito o trabalho de exercício de alongamento, depois é feito passado um movimento que foi programado para aquele dia, né? E a gente faz uma divisão dessa graduação, né? Que até alguns alunos que já estão graduados, eles têm a oportunidade de passar alguns movimentos para os iniciantes. Aí eu já vou trabalhando já a formação dele como um instrutor, um professor, ensinando a ele como ele vai passar aquele movimento para o aluno, entendeu? Então existe uma orientação ali, que é a formação dele como professor futuramente, entendeu? Agora, o capoeirista,
ele pode ser o cara bom que for. O cara pula da pirueta, sabe todos os movimentos. Mas existe uma coisa dentro da capoeira que, se o cara não souber, se o cara não estudar, se o cara não procurar aprender os fundamentos da capoeira, isso que eu estou te falando, a origem, como começou, quem foi, quem fez, quem aconteceu, como é, entendeu? Ele não é considerado dentro do rol da capoeira. Ele é descredenciado, ele é jogado de escanteio. Entendeu? Isso é uma característica de todos os capoeiristas, independente se gospel ou não. Dentro da minha visão, eu não faço isso. Eu não desfaço de ninguém. Mas o capoeirista não tem conhecimento de fundamento, ele não é considerado dentro do rol da capoeira. Entendeu? Porque no final das rodas, sempre, por exemplo, eu vou visitar uma roda do mestre Cara Preta, um dos muito considerado aqui no Rio de Janeiro. Vou visitar a roda do mestre Levi, que é aqui em Duque de Caxias, que é um dos camaradas mais conhecidos dentro da capoeira no Rio de Janeiro. Então, depois da roda de capoeira deles, eles param para sentar, para conversar, para trocar conhecimento sobre o fundamento. Então, eu sempre, desde quando eu era aluno, eu sentava do lado dos mestres, ficava só ligado ouvindo, porque o meu mestre dizia, se você não souber de fundamento, você não vai ser considerado. Porque quando você começa a jogar e você não sabe o que está falando, depois que você sai, eles falam, mestre Agulha não sabe de nada, sai fora dele. Entendeu? Então, é considerado. Então, o capoeirista ele tem que ter essa vontade de absorver informações. Se ele não tiver essas informações, ele pode ter o jogo que for. Pode ser o cara mais, pode ser o cara que sabe tudo, mas se ele não sabe da história da capoeira, entendeu? Tem alguma pergunta? Eu achei um detalhe muito importante, né? Que a capoeira, além de ser um exercício que desenvolve a coordenação motora, como outros esportes, melhora o aumento da frequência cardíaca, o desenvolvimento muscular, queima de gordura, assim como a flexibilidade e a resistência física. Você pode confirmar isso pra gente? Com certeza, eu tô com 44 anos, olha que garotão bonitão que tá. Fora, me desculpe, tem pastor que não fala sobre isso, mas fora o desempenho sexual. Camarada fica top de linha, entendeu? Então, assim, ele ajuda na saúde, desenvolvimento do corpo, mente. A mente, em primeiro lugar. Por quê? Por que a mente, principalmente? Porque a capoeira, principalmente a capoeira Angola é uma capoeira mais rasteira, mais devagar, onde você tem jogo de pergunta e resposta que você tem que raciocinar muito. Então, se você raciocina muito, você tem que utilizar o seu raciocínio, você trabalha a sua mente. Então, você organiza a sua mente, né? Então, a capoeira ela não funciona só na hora que você está jogando capoeira. Ela faz a sua mente raciocinar e você traz isso para o seu convívio pessoal. Você raciocina mais, você pensa mais, você não toma muita atitude prematura, você não toma nenhuma atitude antecipada, você sempre raciocina, você pensa com mais calma, com mais tranquilidade, entendeu? Já a capoeira regional, que é uma atividade muito mais rápida, você tem que pensar rápido. Então, quer dizer, a capoeira ela te ajuda nas duas formas, de você pensar antes de ter atitude e ter um pensamento de resposta rápida na hora que você precisa, entendeu? Alguma pergunta? Eu ia te perguntar sobre a questão por que a nomenclatura jogar capoeira. Então, eu te falei, jogar capoeira é o desenvolvimento de perguntas e respostas dentro dos movimentos. É um jogo. É como se você estivesse jogando dama. Você não faz um movimento, o cara vai, deu mole, ele comeu 2 peças tuas. Entendi. Você faz um movimento, você deu mole, ele fez a dama. Aí ele vai poder movimentar mais livremente. A
perdendo o jogo, porque você fez um movimento errado. Sim. Então a capoeira na base da ginga, quando você ginga, você desfere um movimento, você inicia o jogo. E o jogo se inicia ao pé do berimbau. Quando você está no pé do berimbau, já iniciou o jogo. Quando você sai para jogar, o jogo começou. Então a pergunta é: um movimento com a perna, a resposta dele é o quê? É a esquiva e um contragolpe. Olha só. Viu e fez uma pergunta no jogo. Você respondeu com outra esquiva e desferiu outra pergunta. Você continuou o jogo. Ele não conseguiu esquivar e você acertou. Quem perdeu o jogo? Ele. Acabou. Ou outro capoeirista tira ele, né? Ou a gente reinicia o pé do berimbau. Que legal. Entendeu? Então o jogo é isso. Mas como a luta, que não é jogo. E existe também a musicalidade com os movimentos, né? Então, por exemplo, se vocês estão cantando uma música de fogo, uma música lá de guerreiros, né? Se preparam e tal, e vocês criam alguns movimentos que vão estar relacionados a essa musicalidade, é isso? Existe o toque de Angola, né? Que é o jogo de Angola, é um toque mais lento. Você tem que respeitar, você tem que ouvir, você tem que respeitar o movimento, o ritmo que está sendo direcionado. Existem 3 berimbais, né? Existe o berimbau mestre, que é o que comanda a roda. Geralmente esse berimbau mestre fica com o mestre que dirige a roda. Ele pode direcionar esse berimbau para quem ele quiser, entendeu? Mas aquele berimbau que comanda a roda, que se chama gunga, que é o berimbau maior, o gunga. Tem o médio, que acompanha o gunga, e o viola. O viola é o que dá beleza ao toque. Que legal. O gunga, ele marca e dá a direção. O viola dá a base. E o violinha, ele dá o brilho, como se fosse o baixo, né? Como se fosse as dobradas, os giros dos toques, a firula dos toques, quem faz é o violinha. O pandeiro para marcar, o atabaque para marcar, o agogô para marcar, respeitando o gunga, que é o berimbau mestre, entendeu? Que legal. Então a roda forma nesse ritmo. Se você muda o toque para regional, que é o toque mais rápido, então o capoeirista ele tem que fazer os movimentos conforme a música que ele ouve. Agora, existe a capoeira tradicional e a capoeira gospel, né? A capoeira tradicional existe dentro da musicalidade ofensa. Entendi. Capoeirista através da música. Eu posso desafiar ele cantando. Então a música não é só para jogar. A música é para se ouvir também. Está sendo cantado, você tem que ouvir. Né? Porque quando eu desafio ele, eu posso chegar no pé do berimbau, olhar para ele e falar: vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, mano meu, vem jogar mais eu, mano meu, vem jogar mais eu, irmão meu. Então eu tô chamando ele para jogar. Ele não sabe o que se espera, né? Mas eu estou chamando ele para jogar. Existem outras músicas que ofendem de forma expressiva mesmo. E tem músicas que contam a história da capoeira. Existem algumas músicas de idolatria, existem algumas músicas de adoração a entidades. Isso vai de cada pessoa que criou e colocou. Daí por isso que você criou o gospel, que é um diferencial. Exatamente. Então, joga quem quer, né? Quem quer, entendeu? Então, a gente desenvolve o nosso trabalho baseado na música gospel, na música evangélica. Fala pra gente aí, é claro que veio a pandemia e daí você teve que dar uma pausa, né, nessa associação gospel de capoeira, né? Mas qual é o objetivo, né, dessa associação? É realmente atingir as crianças, adolescentes e trazê-los para essa arte preciosa aí?
Na verdade, o capoeirista, ele tem primeiramente o amor à arte, né? É Uhum. uma coisa muito poderosa a capoeira, porque da mesma forma que eu estudei que um corredor de atletismo, o corpo, o cérebro libera uma química que ele sente prazer em correr, Uhum. né? E a capoeira é a mesma coisa, nós recebemos essa informação e sentimos prazer em praticar a capoeira, porque é uma coisa tão gostosa, tão alegre, né? E misturando com a palavra de Deus, que é a coisa melhor ainda, Uhum. né? Então, quando a gente vai iniciar o treinamento, geralmente eu faço uma oração, né? E faço os movimentos, e ali, de repente, surge uma palavra, e eu trago uma palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em orientação através da palavra, né? E a Uhum. gente tem a roda, depois da roda eu termino com uma oração e falo de um versículo breve, né? E Uhum. de repente o Espírito Santo de Deus me inspira em fazer um apelo, né? E ali duas pessoas levantam a mão, aceita Jesus, e é uma coisa maravilhosa. E a gente vai divulgando, né, ensinando, e aquela pessoa ela se sente tão bem que quando acaba a aula ela fica já esperando o próximo dia, né? Uhum. Então, eu tive uma ideia até bacana quando eu estava com uma dificuldade muito grande com o pagamento com os alunos, porque geralmente eu trabalho muito com alunos de comunidade, Uhum. né, que não tem condição. O pai paga a conta de luz, conta d'água, faz compra, não sei o quê. Aí quando o filho fala assim, pai, eu preciso pagar a academia da capoeira, aí, filho, não sobrou dinheiro. Pá. Então fica difícil. Eles vêm com aquela cara assim de cachorro molhado, né? Tipo assim, meio abatido, triste. Poxa, professor, eu não tive como arrumar o dinheiro. Aí eu tive uma ideia fantástica. Eu falei assim, eu vou fazer a aula do R$ 1. Olha. 1 hora de aula, 1 hora e meia, R$ 1. Aí o aluno vai no pai, pai, me dá R$ 1. Tem. Se não tem, vai na mãe. Se não tem na mãe, vai na avó. Se não tem avó, o coleguinha tem R$ 2, paga dele. Às vezes eu saio com um saco de moeda desse tamanho, porque tem mais de 80 alunos pagando R$ 1. Então, Olha. olha, você ganha R$ 80, R$ 90, né? É até uma dica para os professores que querem fazer um trabalho comunitário, aula de R$ 1. A última aula do mês eu falo a aula do quilo, porque eu tenho alunos Que que legal. comer, entendeu? Aí É. um traz 1 quilo de feijão, traz um macarrão, faz uma cesta básica, e sem o aluno saber, eu faço uma sondagem na vida dele, né? Para saber se ele está comendo bem, se ele está, poxa, Uhum. mestre, tá difícil, tá na prova lá em casa, não sei o quê. Aí eu, já mando uma cesta básica para casa dele, Uhum. entendeu? Então esse trabalho é um trabalho muito, muito tranquilo, muito bacana, muito, muito gostoso de se fazer. Então é Uhum. uma coisa muito natural, sabe? É uma coisa Uhum. muito bacana. Legal, legal. E, e eu fiz o primeiro campeonato de capoeira gospel. O Que primeiro legal. campeonato. Eu falei assim, eu vou fazer. Porque se você entrar nas redes sociais, eu não tenho nada contra o grupo Muzenza. É um grupo muito forte, muito bacana, né? E eles fazem uns campeonatos, mas é muito agressiva, muita, muita pancada, sabe? Tipo um MMA, meu Deus do céu, Uhum. que chega a dar até nervoso. Mas eu dentro da base de algumas artes, o que eu fiz? Eu criei um sistema de pontuação que o cara vai utilizar a técnica, não a agressividade, Uhum. né? Eu até fiz um papelzinho aqui, Uhum. esse papelzinho aqui, não sei se Sim. o pessoal vai ver, dá para ver? Estamos vendo, estamos vendo. Aham. Então, em cada ponto aqui, ó, em cada ponto tem um juiz, Sim. e cada juiz tem aqui a letra E aqui e a letra E aqui. Uhum. Esses daqui, eles pontuam a esquiva, todas as vezes que o aluno esquivar.
Deu chute, esquivou. Marcou um ponto. Toda vez que ele esquivar esses dois aqui, marca um ponto. E esse aqui é o A, é o ataque. Todas as vezes que o aluno desferiu um ataque e entrou na guarda do oponente sem atingir, ele marca ponto. Então, duas posições diferentes marca o ataque, 2 posições diferentes marca a esquiva. E o juiz central, ele vai orientar a luta. Entendeu? Ele vai orquestrar ali a luta. Igual aquele juiz que acompanha a luta de MMA, que ele fica ali no meio, né? Então, ele não dá nenhuma decisão dentro da luta. Quem dá a decisão é os 4 que estão observando quem esquivou mais, quem atacou mais. Então, depois da luta, ele vai pegar essas informações e vai dar a vitória um dos dois. Interessante. Entendeu? Então, achei muito bacana esse sistema. E, por exemplo, não precisa bater. O pé pode entrar e sair. Entendeu? Então, a técnica, o controle, a didática funcionando, ela se torna muito mais, progride mais, flui mais do que você bater. Entendeu? A não ser que entrar numa queda que o movimento ele está muito, muito forte. Então, a queda ela vai ser completada. Mas é lógico que a gente não faz isso num chão puro. Eu comprei um tatame, né? Então eles teriam uma liberdade maior em ter quedas, né? Então não poderia ter joelhada, não poderia ter cotovelada, nenhum movimento contundente para abrir um supercílio, porque eu não queria parar um evento por causa de um aluno com um supercílio aberto, né? Então eu fiz esse evento, até peguei aqui, ó, foi dia 15 de dezembro de 2012. Primeiro campeonato de capoeira gospel. E futuramente nós vamos fazer o segundo, né? Que legal. Eu fico muito feliz aí de ter essa oportunidade de falar sobre a capoeira, né? E nós estamos conversando com Alex Taylor, que é mestrando em capoeira. Estamos conversando aqui um pouquinho, né, a respeito do seu trabalho como capoeirista e no meio gospel. Ele é pastor, ele criou no Rio de Janeiro, gente, uma associação de capoeira gospel. Isso. E pesquisando na internet, eu encontrei então o Alex Taylor, né? E justamente hoje, no dia municipal da capoeira. Foi assim, uma grande descoberta que a gente fez. Existem outras organizações pelo Brasil. Eu conheci em Florianópolis, saudoso Mestre Mancha, e ele certa vez nos procurou dizendo: olha, eu coloco canções para jogar aí a capoeira. E quando ele nos contou isso, eu fiquei maravilhado, né, pelo trabalho que estão fazendo. Então, engraçado, o próprio Alex, lá no Rio de Janeiro, teve essa ideia, olha só. Aqui em Floripa, o saudoso Mestre Mancha também teve essa ideia. Eu agradeço aí o Alex Taylor pela sua participação aqui conosco. Acabamos aqui perdendo o sinal da conversa com ele. Acabou caindo aqui a transmissão. Agradeço, viu, Alex Taylor, por sua participação. Um abraço para você aí, um abraço a todos que têm feito esse trabalho fenomenal. A todos que jogam a capoeira, que fazem um trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade, sem violência. Então, parabéns para vocês. Para aqueles que jogam capoeira sem violência, e sim com muita seriedade, com muita responsabilidade, com disciplina, conforme explicou aqui pra gente o Alex Taylor, que faz esse trabalho fenomenal. Mais alegria! Amor, esperança.